Olá, boa noite a todos, mais uma vez juntos no canal do Voo e com um tema muito interessante hoje, um tema que tem tudo a ver com o nosso momento presente, um momento que nos traz uma tensão muito grande e eu escolhi um tema bem propício, principalmente para essa semana que estamos todos muito assustados. A maioria das pessoas, elas estão muito assustadas com os acontecimentos mundiais, né? Então nós temos um vírus que roda o mundo, que causa um efeito devastador, tanto mental quanto físico, nas pessoas, né? Então hoje nós vamos falar de medo e liberdade. E eu não vou ficar falando o tempo inteiro de coronavírus, porque a minha intenção não é essa, mas a minha intenção é fazer com que esse medo se torne um poder, que a gente consiga realmente usar de todo esse movimento forte que nós estamos passando, vivenciando, e que a gente realmente aprenda muito com esse momento decisivo. Eu acredito que seja um divisor de águas, porque nós estamos vivendo uma guerra muito insana, uma guerra muito a gente não consegue apalpar. É como se a gente estivesse vivendo um filme de ficção científica e que esse movimento todo estivesse acontecendo atrás de nós, dentro de nós, e a gente não conseguisse tocar. Mas esse hospedeiro, ele existe e ele pode entrar dentro da gente a qualquer momento, porque nós, colocando mais pânico ainda, nós vivemos imersos em um oceano de vírus e bactérias. Essa é uma realidade. Quando a gente estuda, eu tenho uma paixão muito grande pela medicina, eu gosto muito. Eu estudo há muitos anos a parte médica, porque eu gosto muito. E tanto que eu fiz uma especialização em Ayurveda, então eu sou terapeuta Ayurveda, sou consultora, e a saúde para mim é um carinho que eu tenho muito grande. A medicina para mim é uma joia, e eu estudo muito, eu gosto muito. Então quando o tema toca no lado da saúde, é uma paixão que eu tenho, eu gosto. E eu trouxe a primeira coisa que nós vamos falar hoje no nosso canal do Voo, é sobre o medo. O que medo significa? O medo é um estado afetivo suscitado pela consciência de algum perigo. Então nós entramos em pânico. Pânico, essa é a palavra certa. É um temor, uma ansiedade irracional que muitas pessoas estão vivendo hoje por conta dessa pandemia do coronavírus. E um receio muito grande do que, quando a gente fala de saúde, a gente automaticamente pensa em perder a saúde e perder as pessoas próximas. Então o tema que eu coloquei hoje, ele vem associado o quê? Ao pânico de perder pessoas. Tanto que existe um movimento de quarentena em que as pessoas têm que ficar o mais afastadas umas das outras para que essa transmissão não ocorra. Isso é fato, isso é uma realidade que a gente tem que entender. Então, cada um façamos a nossa parte. E o medo, existe um medo também, o medo de que existe um medo irracional também, aquele medo que que os animais têm, né? Então o medo não é só uma característica humana. Nós temos o medo também. O medo é uma coisa irracional. Eu tô tentando mais uma vez, mas eu tô gravando o vídeo, como eu fiz semana passada.
Eu tô só tentando mais uma vez porque eu coloquei no Facebook e eu não acho legal não tentar. Porque as pessoas gostam de assistir, mas infelizmente o Facebook tá tendo esse problema. Mas o medo também é um investimento que a gente faz. Nós vivemos num padrão vibratório e quem entende de metafísica, quem entende de mentalismo, sabe do que eu estou falando. Quando nós começamos a nos linkar energeticamente com algum assunto, esse assunto passa a fazer parte energeticamente das nossas vidas. Então, pessoas do Facebook, eu estou gravando vídeo, porque depois eu coloco para vocês. Quem não conseguir assistir, eu estou tentando e eu estou gravando para que depois vocês possam assistir. Eu vou colocar no meu Facebook e vou colocar no meu canal também do YouTube, o canal do Voo. Quem não segue, por favor, entrem no canal do Voo. Todas têm algumas falas minhas no canal. E eu peço, sigam o canal. E eu vou colocar muito em breve também a minha palestra que eu fiz em Maceió. Ia ter uma palestra agora em Atibaia, dia 28, mas nós estamos com receio de fazer por conta dessa pandemia. Então vamos aguardar mais um pouco. Mas o medo também ele é instintivo, os animais sentem pela proximidade de algum perigo iminente. Isso é uma coisa irracional e instintiva, então todos nós temos. E hoje o medo, ele tem muitos olhos. E eu estava falando sobre essa conexão que a gente faz com esses movimentos e essa alimentação energética que a gente faz. Então vocês podem ver que a mídia está estimulando, está colocando e soltando, cada minuto as pessoas soltam mais vídeos, são opiniões diversas e a gente tem que aprender a fazer o quê? Tomar cuidado, mas não se deixar levar por esse movimento devastador, porque isso gera uma condição química, a nossa fisiologia, a nossa química interna, ela muda e nós nos tornamos suscetíveis à contaminação. Então existe toda uma facilidade pela nossa condição física, mas também a nossa condição mental energética, ela colabora quando nós estamos amedrontados. É por isso que eu queria entrar hoje para falar sobre esse tema. Porque quando nós estamos amedrontados com uma situação, nós nos tornamos suscetíveis, nós nos tornamos presas mais fáceis. E se nós que temos saúde podemos nos prevenir e também ajudar as pessoas, então vamos eliminar um pouquinho das informações, porque são muitas o tempo inteiro. Eu recebo o tempo inteiro informações e eu estou passando a selecionar essas informações. Por quê? Porque isso gera um desconforto, gera uma ansiedade, Eu não falei que o medo é uma ansiedade irracional? Então as pessoas que já sentem ansiedade naturalmente, são pessoas ansiosas, com uma pandemia dessas, a pessoa entra em pânico. Ela vai desenvolver a síndrome do pânico. Então, o que é? Nós podemos controlar isso. Nós podemos sim. Nós podemos evitar de falar disso. Eu sei que é uma coisa complicada. Poxa, mas só se fala disso. Me ligam para falar disso. Eu quero falar disso porque eu tô com dúvidas. E é isso. A internet, ela é maravilhosa. Se não fosse a internet, eu não estaria conversando com vocês, eu não estaria falando hoje, expondo o meu ponto de vista, muitas vezes esclarecendo, levando conhecimento que alguém não tem, né? Mas também nós temos que ter o quê? Consciência. Que excesso de redes sociais faz mal à saúde. É incrível falar isso, mas faz. Hoje nós somos viciados. Existem as fobias de que eu não vou ter conexão ou eu não vou conseguir acessar meu celular, a bateria acabou. Então isso gera o quê? Um pânico. De quê? De que eu não vou ser informado e eu posso morrer por conta disso. Não, isso não vai acontecer.
porque nós estamos fazendo os procedimentos básicos, que é ter a higiene, não entrar em contato com multidões, não alimentar direito, tomar cuidado com a cabeça. Tomar cuidado com a cabeça que eu falo é de um modo muito vulgar. Tomar cuidado com os pensamentos, evitar pensamentos autodestrutivos, de autossabotagem. Eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. Não, vamos parar com isso. E hoje eu queria sair um pouquinho desse viés e entrar em outro, que hoje eu vou falar sobre os medos. O medo que eu pus na chamada do nosso vídeo foi um medo que nós abrimos mão da nossa liberdade pela segurança. Então isso tudo que vem acontecendo hoje, vocês já perceberam que nós muitas vezes a gente aceita não ser livre para ter segurança. E é esse medo que nós vamos falar hoje, esse medo que acovarda as pessoas, esse medo que nos limita frente à vida e esse medo que nos impede de tomar decisões que são decisões fortes. Você que tem medo de perder as coisas que você tem medo de perder a pessoa que está do seu lado, você tem medo de perder o seu emprego, você tem medo de perder os seus amigos, você tem medo de perder sua liberdade, você tem medo da morte, você tem medos fundados e infundados. Eu vim com esse tema hoje, eu cheguei aqui com esse tema, porque muito do que nós estamos sentindo, dessa incapacidade de gerenciar esse movimento dolorido dessa pandemia, muito disso vem da falta de confiança, dessa falta de que nós somos capazes. Eu vou contar agora mesmo, eu coloquei aqui, eu vou contar alguma coisa que aconteceu comigo quando eu estava em Bangkok, para vocês perceberem o tanto que nós somos capazes de gerenciar até uma morte iminente. Então cada semana eu falo um pouquinho da minha vida, eu sou uma pessoa muito reservada, mas eu entendi que às vezes compartilhar do que nós passamos é importante. Compartilhar do que a gente viveu na vida e passou. São experiências de empoderamento, são experiências que realmente podem ajudar alguém. Então eu estou abrindo, sim, de pouquinho a pouquinho eu venho falando sobre a minha vida, sobre as minhas passagens. Tive passagens muito interessantes na minha vida, passagens que realmente me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E uma das coisas que me fez entender que nós temos controle sobre o nosso poder pessoal e que nós temos controle sobre a nossa saúde e a nossa mente, por estudar durante longos anos e realmente vivenciar isso na prática. Porque estudar é uma coisa, a gente entender que a gente pode, no momento de perigo, no momento que a gente, ou você toma uma atitude na sua vida, ou você morre. Eu vivi isso. Em 2017 eu tive passagens muito fortes na minha vida que me fizeram colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha em relação ao poder mental, ao poder de materializar uma cura que no momento ali que você está passando por aquele perigo, por aquela situação, realmente você fala assim, poxa, ou eu faço isso ou eu morro. E eu vou contar daqui a pouco. Eu hoje estava escutando alguns palestrantes, todas as vezes que eu venho online, eu venho ao vivo conversar com vocês, eu escuto outros palestrantes que eu gosto muito. E hoje eu estava escutando o Karnal, que eu gosto bastante dele. Ele tem um ar meio... Ele tem um deboche, mas ele tem uma sabedoria muito grande. E eu gosto dele porque ele cita pessoas importantes, cita filósofos importantes. E eu gosto sempre de escutar ele. E ele hoje dizia assim,
que a única coisa que nós temos que temer na vida é o medo. Então, se você agora tem algum medo, tem consciência dele, começa a fazer amizade com seu medo. Comece a perceber aonde surge esse medo. Como esse medo te boicota na vida. Porque o medo, ele nos tira a liberdade de ser quem nós somos. O medo nos impede de tomarmos decisões. E o medo nos impede de ter sucesso na vida. Quantas vezes, eu falo isso por mim, falo isso pelas pessoas que eu já atendi em consultório, pessoas amigos, pessoas que têm estão próximos de se realizar na vida e de repente eles dão um passo para trás. Ou se auto-sabotam. O medo tem muito disso. O medo, ele vem junto com a sabotagem. Eles andam de mãos dadas. Porque se eu me saboto, se eu tenho medo, eu me saboto e eu não preciso provar nada. Não é provar para os outros, mas é para a gente mesmo. E quantas vezes esse medo nos coloca o quê? Numa posição de vítimas, de coitados, de limitados, de impotentes. E é aí que acontece o diferencial de tudo isso. Então o medo que você que está me escutando agora sente, todos nós temos medos. Isso não é privilégio de uma ou outra pessoa, não. E não é uma outra pessoa que sofre com isso. Isso é uma coisa natural. O medo, ele nos envolve. Por que eu falo isso com tanta segurança? Porque nós vivemos em uma sociedade que foi adestrada. Nós fomos adestrados, sim, a sentir medo. Porque desde sempre nós vivemos em uma cultura do pecado, de que nós não podemos impor a nossa vontade. O pecado, ele é castrador. Então, quando eu me sinto um pecador, eu me sinto menor, eu me sinto menos e eu me sinto deixado de lado. E quando esse medo de me empoderar, essa palavra é tão famosa, de empoderamento, de que eu posso fazer aquilo que eu quero. E uma coisa que está muito ligada com esse empoderamento é quando nós nos permitimos sentir prazer na vida, sentir a alegria, falar assim, poxa, eu posso fazer isso, eu me permito fazer isso, eu me coloco na situação de que eu me permito ser feliz, sentir prazer, a minha vida pode ser fácil, porque a vítima, aquela condição de vítima medrosa, do coitado, ele está numa situação do quê? De que, se ele é a vítima, poxa, coitado, ele não vai conseguir. Então, eu me eximo da condição de lutar. O coitado, ele está sempre menos, os outros têm que cuidar dele. E o medroso tem muito dessa característica de eu não preciso lutar tanto, porque, poxa, eu tenho medo de ir. Então o medo me protege. O medo não protege ninguém. O medo te boicota. E você que está me escutando agora, a gente tem que prestar atenção no quê? Nessa condição que nós estamos, nessa condição de nos achar menos incapazes. E essa situação dessa pandemia nos colocou nessa situação de que nós não temos capacidade de fazer nada. Nós estamos numa situação do quê? De que nós não somos capazes de fazer nada. Muito pelo contrário. Eu estou lendo um livro, eu até trouxe para vocês verem. Estou lendo esse livro, Você é a Sua Cura. Recomendo. Eu ainda estou lendo do Deepak Chopra e de um outro médico, de Tanzi. É um livro fácil de ler. Eu gosto muito desse tipo de leitura, porque são dois médicos com uma visão
holística. Holística não tem nada a ver com misticismo aqui. Essa visão holística nos fala dessa nossa capacidade de nos curar, autocurar. Essa nossa capacidade de movimentar toda essa química no nosso corpo e transformar a nossa vida, que poderia estar caótica, em uma vida muito melhor. E nesse sentido que eu queria mostrar esse livro para vocês, Você é a Sua Cura, ele fala dessa visão holística, ele cita várias experiências, várias pesquisas feitas com placebo, que pessoas se curaram tomando medicamentos falsos. Por quê? Porque elas acreditaram nesse poder de curar. Eu não estou dizendo hora nenhuma, quem está me escutando agora, que não é para tomar cuidados com a situação que nós estamos vivendo. Nós todos temos que fazer a nossa parte e o melhor possível. Mas também não nos deixar na situação de incapacitados, de vulneráveis, de desamparados, que nós vamos ser invadidos e pronto. Eu vou contar essa passagem que eu contei para você, que eu falei para vocês. Eu acredito que eu já devo ter contado isso em alguma situação, mas eu não me lembro qual. Já faz algum tempo. E eu vou repetir agora porque eu acho que faz sentido por conta desse livro e por conta da situação que nós estamos vivendo. Em 2017, eu fiz uma viagem muito grande. Eu fiquei fora do país 35 dias. Eu fiz Dubai, eu fiz a Tailândia e eu fui para a Índia. Na Índia eu fiz uma formação. E nessa viagem eu passei em Dubai, fui para a Tailândia, fiquei muitos dias na Tailândia e alguns dias em Bangkok. Em Bangkok, todas as vezes que eu saio, eu tenho muito cuidado com a minha alimentação, porque eu tenho uma sensibilidade alimentar muito grande, então eu tomo muito cuidado com o que eu como, principalmente especiarias. Então eu sou alérgica a frutos do mar, então eu já sei dessa minha limitação. Eu tenho uma intolerância a ovos e eu tenho uma intolerância à carne vermelha. Então eu tenho consciência disso, então eu não sou louca de comer nada disso. Em Bangkok, eu me lembro que, como é um país com muitas especiarias, com uma culinária muito rica, eu me lembro que eu comi um frango ao curry verde. Me lembro perfeitamente disso. Eu comi na hora do almoço, eu estava passeando em um shopping que se chama Center World, acho que é isso mesmo. E eu comi isso por volta das 2 horas da tarde. Eu me lembro que eu comi esse frango e comecei a sentir uma sonolência. Pensei, deve ser o calor, porque lá é um país muito quente. Apesar da época que eu fui, não era tão quente, mas estava. E aí, nesse dia, eu voltei pro hotel, dormi um pouco à tarde, porque realmente eu estava com muito sono. E eu fiquei em uma rua muito movimentada. Então eu saí, tinham vários bares, restaurantes nessa rua, e eu saí para jantar. Devia ser umas 8 e poucas da noite. Eu saí, entrei em um restaurante muito bom, que poderia ter pensado, comi em algum lugar que não era muito legal. Eu entrei em um restaurante, até é um restaurante muito interessante, porque o dono foi para a Tailândia e desenvolveu uma arte em seda. Então o restaurante dele era da mesma linha era dele também, e tudo em seda, a coisa mais linda. E eu pedi de novo frango. Olha que loucura, mas eu não sabia.
E eu comi e percebi o mesmo sabor da especiaria. Eu comi esse frango, dei uma volta, jantei, dei uma volta e eram 10 horas da noite, quando eu voltei com muito sono. Eu deitei na cama e eu apaguei. Eu acordei um tempo depois, eu olhei no relógio, devia ser quase meia-noite. Eu acordei com muita cólica. Parecia que eu ia ter uma diarreia muito forte e eu fui para o banheiro e não aconteceu nada. E eu percebi que eu comecei a passar muito mal. E eu conheço essa reação orgânica que eu tenho porque é uma intoxicação. Eu me conheço muito bem. E eu percebi que essa intoxicação, eu saí do banheiro, o quarto era pequenininho e eu fui para minha cama e eu desmaiei. A sorte que eu não caí muito próximo da cama, isso é uma situação trágica. Eu caí, eu devo ter ficado desmaiada um tempo. E eu acordei e subi na cama. E eu comecei a sentir o meu corpo gelado. E eu pensei, eu tô sozinha. Nessa hora que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu tô falando. Eu tava sozinha. Eu não podia fazer nada. Em Bangkok eles falam inglês, eu falo inglês. Mas a comunicação é terrível. Tinha o seguro saúde, mas nada, não adiantou de nada. E eu deitei na cama e dei uma ordem de comando para mim. Eu pensei assim, eu preciso transpirar todo esse veneno que está no meu corpo. Eu dei essa ordem de comando para mim com a maior segurança do mundo, como todas as ordens de comando que eu dou para mim. Eu vou transpirar todo esse veneno que está no meu corpo. Eu me lembro disso e eu apaguei de novo e eu acordei, não sei quanto tempo depois, porque eu não olhei no meu relógio. A cama estava toda molhada. Eu devo ter transpirado muito, muito. Eu acordei, tomei água, dormi de novo, com a maior segurança do mundo, porque eu sabia que eu tinha total controle sobre a minha mente e sobre a situação. No outro dia, eu viajei, eu peguei um voo, eu saí do hotel, fui para uma praia do sul, em Krabi, onde eu passei dias lindos. Depois voltei de novo para Bangkok e tem a segunda etapa dessa movimentação toda do poder mental. Nessa época, eu estava tendo muitas hemorragias. Há 3 anos atrás, eu detectei que eu tinha 2 miomas no útero há muitos anos atrás e eles começaram a dar problema de repente. Eu fui viajar, tudo sob controle. De repente, eu saí da praia, volto para Bangkok, no mesmo hotel. De repente, eu começo a ter uma hemorragia. Eu tinha levado os medicamentos para isso. E na hora que eu comecei a ter as hemorragias, eu fui tomar banho, me lembro, e eu disse para mim assim, eu vou expelir este mioma, porque isso não vai terminar com a minha viagem. Isso pode parecer incrível, mas eu me lembro que era como se eu tivesse rompido algo dentro e eu vi esse mioma saindo. Então, esse é o poder mental que a gente tem sobre o nosso corpo. Então, eu desenvolvi isso ao longo da minha vida, sim. Desenvolvi, eu tenho consciência disso, que eu tenho um poder muito forte,
um poder muito grande. Isso é possível sim, a gente desenvolver essa cura que nós somos essa cura, esse poder que nós somos. Então, nesse sentido que eu queria falar com vocês, que todo esse pavor, esse pânico, essa insegurança, essa ansiedade irracional que se estabeleceu, ela pode ser muito bem controlada, muito bem movimentada de uma outra forma. Que esse medo irracional que muitas pessoas sentem pelas suas vidas, de falta de controle, de medo de perder as pessoas, de medo de perder o emprego, de medo de não conseguir, de medo de não ser capaz, de medo de achar que você é pior que os outros, de medo, o medo, ele nos cega, ele nos deixa limitado, ele nos limita. Então, quando a gente fala de estado de consciência, de realmente pegar a vida nas mãos, apesar de estarmos vivenciando uma vulnerabilidade intensa, incrível, que nos limita de sair de casa, de ter contato com as pessoas que a gente gosta, de nos limitar, de nos divertir. Isso tudo pode também ser auxiliado com o nosso poder mental. Aquilo que nós realmente aprendemos durante toda a vida que nós podemos, que nós somos capazes de gerenciar as nossas vidas, de mudar o rumo dela, de mudar o rumo das nossas vidas, nós somos capazes disso. Porque nós temos todas as ferramentas para fazer isso. Tantas dicas que eu já dei aqui, online, na segunda-feira. Se cada vez pegar um pouquinho daquilo, se alimentar dessas informações, se alimentar do que eu dou de dicas, começar a fazer uma prática que nos auxilia a ter esse controle emocional, esse controle mental, esse controle, esse gerenciamento das nossas vidas, se chama meditação. Meditar 1 minuto por dia, todo mundo é capaz de fazer isso. Ai, Alba, eu não consigo porque eu não tenho concentração. Sim, não é tão simples, mas é possível. Tem que ter o quê? Determinação, tem que ter constância, tem que ter vontade e tem que ter coragem de vencer o quê? O próprio medo de se tornar empoderado. E muitas vezes esse medo da gente ser forte nos coloca numa situação de medrosos. Eu coloquei aqui o medo. Hoje é um tema pesado, eu tenho consciência disso. Mas eu tô fazendo isso porque a situação permite, e a situação que nós vivemos hoje de energia no planeta é uma energia de medo. Então eu entrei na frequência do planeta Terra, na frequência do medo, dessa insegurança brava que nós estamos vivendo. E um tema nada tão inspirador, porque, nossa, eu tô com medo, a Alba vem e fala de medo. Sim, porque você tá vulnerável, você sabe disso, que você tá vulnerável. E quando nós estamos vulneráveis, é mais fácil ser atingido, é muito mais fácil você entender alguma coisa. Quando nós estamos vulneráveis, a gente aprende mais fácil. E eu tenho certeza que depois que nós passarmos dessa crise toda, desse medo coletivo, desse medo mundial, nós vamos estabelecer novas regras de vida. Nós vamos dar valor ao prazer,
nós vamos dar valor às amizades, nós vamos dar valor à higiene, que muitas pessoas não dão valor à higiene. Nós vamos dar valor ao dinheiro, nós vamos dar valor ao nosso trabalho. Então, talvez uma situação dessa venha para nos ensinar e não só para passar medo. O medo, ele é uma consequência de uma situação, mas que a gente pode mudar ele. Eu tenho consciência, terminando a minha história, que eu consegui expelir aquele mioma. Cheguei, foi logo na sequência, eu viajei para a Índia, eu fui para uma clínica, onde eu fui fazer meu curso, e o médico que me atendeu, que eu fui fazer uma consulta com um médico ayurvédico, ele falou para mim assim: olha, você poderia ter morrido. Eu tenho consciência disso. Esse ano de 2017 foi um ano muito interessante na minha vida, porque eu passei pela experiência de quase perder a vida 3 vezes. Então me ensinou muito. Me ensinou o quê? O poder que eu tenho, poder de viver, de mudar o rumo da minha vida, que eu poderia simplesmente ter naquela cama que eu estava intoxicada, eu entrar em desespero e deixar a vida acabar ali. O outro também, pelo sangramento, eu estava tendo uma hemorragia e era muito, muito severa. E eu simplesmente tomei as rédeas da minha vida. E agora eu pergunto você, hoje, a situação que você está passando, que sente esse medo descomedido, esse medo horroroso, esse medo que te bloqueia conquistar o que você quer. Sem a desculpa da situação que nós estamos vivendo hoje, mas aproveitando dessa situação. Como você enxerga o seu mundo hoje? A sua realidade. Deixa o vírus de lado, mas enxerga hoje a sua realidade. Como que está hoje a sua vida? O que você está fazendo hoje para mudar a realidade medrosa que você tem? Você está querendo o quê? Enxergar um mundo diferente? Você está querendo sair da sua situação de vítima, de coitado, de sofredor, de que rala demais e que ninguém valoriza, de que minha vida não vale nada e ninguém olha para mim? Aí eu te pergunto, você sente medo de ser feliz? Se eu falasse para você assim: olha, hoje é uma oportunidade muito grande de você conquistar a sua felicidade. O que você está fazendo para isso? Quais são as atitudes que você está tomando para que mude a realidade do que você está vivendo hoje? O que você quer mudar hoje na sua vida? É muito fácil colocar a culpa no outro e se isentar da responsabilidade. Eu coloquei aqui atrás que assim, o dia que formos 100% responsável por nós mesmos e nos permitirmos sentir prazer na vida e pela vida, nós seremos realmente livres. Porque o prazer, ele nos liberta. Quando a gente se sair fora da situação de vítima, de coitado, de sofredor, de impotente, de incapacitado, a gente realmente toma as rédeas das nossas vidas e podemos construir uma vida melhor. Então, você sente medo de ser feliz? E se faça essa pergunta. Ela é muito importante porque ela tem tudo a ver com medo. Medo de ser feliz. Você acha que a situação que você está, ela é confortável, que, não tô feliz não, mas, poxa, tá tão bom do jeito que tá.
E aí eu volto naquela frase que eu falei: eu aceito não ser livre para estar segura. Se você está nessa situação, se faça de novo essa pergunta: eu sinto medo de ser feliz? Eu aceito o medo de viver o novo? Eu aceito o medo para que eu não precise viver o novo? Eu sinto medo, eu permito que esse medo continue em mim, porque eu não quero ter responsabilidade sobre as minhas atitudes e sobre o prazer que eu poderia sentir. Eu me permito ter uma vida prazerosa? Pensa nisso. Você se permite? O que você faz? O que você faz para ter uma vida mais legal, mais sorrir mais, ser mais feliz? Ou tá chato do jeito que tá, mas poxa, mudar dá tanto trabalho, né? Eu tenho que bater de frente com alguém. Eu não tenho a intenção, sabe, de ser mais feliz. Tá bom assim. Mas sabe que as pessoas que te rodeiam gostam do jeito que você é? Reclamando todo o tempo, sendo chato, só ouvindo aquelas conversas chatas. Será que as pessoas que te rodeiam gostam de estar do seu lado? Você já parou, já se fez essa pergunta? Então, aí eu coloquei outra pergunta aqui. Nós somos viciados. Temos o vício de ter medo. E nós temos o vício de nos preocuparmos com a nossa vida e com a vida do outro. Essa é a pior de todas. Porque isso faz com que a gente se sinta preso, castrado e limitado nessas situações. Tá. E agora uma pergunta muito legal. Você sabota a sua felicidade por conta desse medo? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que vocês estão legais assim, do jeito que tá? Vivendo essa vidinha do jeito que tá? É pra incomodar mesmo. É pra incomodar vocês que eu tô fazendo isso. Eu tô aqui conversando com vocês. Entende? A minha função nem é missão, porque eu não tenho missão nenhuma. A minha função é incomodar você. É fazer você perceber que o que você está vivendo pode não estar muito correto com as suas expectativas de vida. E que você vive reclamando, se queixando, vivendo uma vida que você não gosta. Por conta do quê? Do medo. Medo de viver. Medo de ser feliz, de tomar uma atitude. De tomar uma atitude por você. E fica falando que você não toma atitude por conta do outro. Porque o outro, você não pode fazer isso por conta do outro. Eu não faço isso por conta da minha família, do meu marido, do meu irmão, meus amigos. Para com isso. Você não toma atitude porque você tem medo de sair da condição que você vive. É muito mais fácil encher a cabeça dos outros com seus problemas, fazer os outros te suportarem com tantas queixas, com tantas coisas chatas, do que tomar uma atitude e realmente fazer a sua vida valer a pena. O medo é uma ansiedade irracional. Você não é irracional. Você pode racionalizar, sim, entender, ter consciência que a sua vida pode ser melhor. O medo é uma condição da nossa sociedade. A sociedade te impõe o medo. Agora resta você querer ou não essa situação. Nós vivemos condicionados. Nós não falamos de crenças.
Medo é a crença no ruim, crença de que não vai dar certo. Ah, não vou nem tentar isso não, porque pode dar errado, então vou viver do jeito que tá. E outra coisa, esse medo, ele pode estar também fundamentado na sua função de tentar agradar os outros. Você já parou e pensou nisso? Que você às vezes pode estar vivendo na função de agradar as pessoas em vez de colocar limite nessas pessoas. Porque quanto mais você dá, mais a pessoa quer. E é um saco sem fundo. Agradar os outros não é agradar os outros para ser aceito. Isso é muito triste. Eu sempre falo que tem pessoas que me amam e tem pessoas que me odeiam. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Porque eu não sou dobrável. Eu sei o que eu quero. Eu sei do que eu gosto. E eu sei aonde eu quero ir. Eu às vezes faço concessões porque eu vejo que uma situação tão difícil pode ser um pouco suavizada. Mas eu não abaixo a cabeça e não falo amém. Porque estarei passando o meu poder para o outro. Estarei passando esse empoderamento meu, vou deixar o outro me mandar em mim. E será que isso é legal? Viver uma vida assim, onde o outro tem poder sobre você, te manipula, por quê? Porque você tem medo de se impor, medo de mostrar suas vontades, medo de se colocar na vida, medo de ser feliz, lutar pela sua felicidade. E aí você nunca vai ser livre. Você nunca vai ser livre. Eu tô olhando para essa câmera aqui em cima porque eu tô gravando, porque o Facebook ele morreu. Então, eu falo isso, que às vezes o nosso medo, ele começa quando a gente começa a alimentar esse medo com as nossas palavras. Perceba um gatilho. Observa do que você mais gosta de falar. Das suas dores, dos seus problemas ou da vida alheia? O que vocês acham? Para e pensa. E isso vocês alimentam essa energia. E eu volto a falar dessa energia do nosso planeta. Nós estamos vivendo uma energia de pânico, de desespero, de medo, de incapacidade de tocar as coisas. Nós temos medo de tocar o outro. Nós temos medo de entrar em contato. Medo. Esse medo é um medo real hoje, que nós temos que prestar atenção. Mas e esse outro medo que eu tô falando? Esse seu medo de se posicionar na vida, de ser quem você é, de mostrar quem é você realmente. Esse medo é importante você mudar um pouquinho essa chave. E aí eu digo assim, você vive de aparências? Você tenta ser alguma coisa que você não é? Não é só fisicamente, não. Emocionalmente que é pior. Presta atenção. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre prazer e medo. Prazer e medo. Você sente prazer ou tem medo de sentir prazer na vida? Isso é muito interessante, muito sério e muito forte. Porque quando a gente nega o prazer na vida, a gente nega as possibilidades, a gente nega a prosperidade, a gente nega a nossa capacidade de desenvolver na vida.
O prazer é o ápice da nossa reação química. Quando a gente está bem, quando a gente sente prazer pela vida, nós liberamos toda a química do nosso corpo. A fisiologia é uma parte que eu gosto muito, que eu estudo ela e eu gosto de saber como nós reagimos frente à vida e o que a química do nosso corpo ela é capaz de fazer por nós. Então, cada reação emocional que nós temos, a gente desperta, libera uma quantidade de química e isso faz com que a nossa mente, as nossas reações orgânicas sejam diferentes. E quando a gente começa a sentir mais prazer, esse medo vai se afastando cada vez mais das nossas vidas. Então existem vários posts que eu já fiz falando assim, o que você está fazendo de atividade física? O que você está se alimentando? Você cuida da sua saúde? Você medita? Você tem amigos? Você sai para se divertir? Não agora, porque agora nós estamos num momento de quarentena. Mas o que você faz pelo seu bem-estar? O que você faz pela sua vida? Então, eu falei muito sobre prazer hoje, porque o prazer é o antídoto do medo. E a gente tem medo de sentir prazer, tem medo de ser exuberante na vida, tem medo de se mostrar, tem medo de ser feliz. Tem gente que tem medo até de sorrir. Tem uma frase que eu escutava muito quando era criança. Olha, quem ri muito hoje, chora amanhã. E isso já era o quê? Uma crença do quê? De que quem é muito feliz vai chorar depois, que é pecado. É pecado ser feliz. Gente, é mentira isso. Quem falou isso pra mim estava mentindo. E eu custei a entender. Mas eu tô falando hoje pra vocês que a gente pode ser feliz sim. E é todo dia. A gente tem que ser muito feliz todo dia. E essa felicidade, esse prazer nos torna o quê? Imunes às infecções. Nos torna imunes às invasões virais e bacterianas. Essa felicidade, essa mudança de pensamentos, essa mudança de condição mental de ficar sendo alimentada por vídeos falando de morte, de doença, disso, de aquilo. Vamos mudar, vamos fazer as coisas serem diferentes. Vamos alimentar a química do nosso corpo de uma forma diferente. Vamos fazer a nossa rotina amanhã, vamos começar amanhã. Vamos começar amanhã a ver menos noticiários. Vamos ver menos informações, menos vídeos, envia menos. Hoje eu tomei uma atitude. Eu não mostro mais o meu ponto de vista. Porque eu tenho o meu. E as pessoas têm o delas. E eu respeito. Porque cada uma está numa situação. Mas eu posso sim falar aqui que nós podemos mudar a química do nosso corpo através de uma mente equilibrada, de uma mente saudável e de uma mente construída de uma forma mais feliz, sentir prazer pela vida. E eu hoje estava pensando num negócio. Há uns 10 dias atrás, 10, acho que sim. Sem ser nessa sexta que passou, na anterior foi. Eu tive febre. Eu tive os mesmos sintomas desse vírus. A mesma coisa. E eu nem estava muito conectada com ele ainda. Tive febre um dia, tive febre no outro dia. A semana passada eu fui em um médico que todo ano eu vou, que é um médico antroposófico, que eu me cuido só com a parte homeopática. E ele
falou assim, você deve ter tido uma gripe. Posso ter contraído o vírus? E passou. E eu falei pra mim, eu dei uma ordem de comando pra mim. Eu não tenho nada. Eu sou saudável. Eu sou saudável. E comecei a fazer a minha prática física, comecei a tomar mais água, comecei a me alimentar melhor ainda, comecei a tomar cuidado com os meus pensamentos, comecei a tomar cuidado com onde eu estava indo. Então, eu acredito que é por aí que a gente tem que viver. Levar mais prazer para a vida nas pequenas coisas. Eu sinto prazer viajando pelo mundo. Agora eu não posso viajar, mas eu posso ir no parque. Eu posso caminhar. Eu posso conversar com uma amiga. Eu posso trabalhar. Eu posso fazer coisas. Sim. E isso não me tira o prazer de fazer o que eu estou fazendo. Então, gente, o que eu queria hoje dizer assim, que o sofrimento, ele é opcional. Eu já falei isso muitas vezes online. Nós podemos optar por sofrer ou não sofrer. Eu sei que isso é tenebroso escutar. Mas presta atenção, nós podemos mudar a nossa frequência mental. Nós podemos mudar a nossa forma de pensar. Nós podemos mudar a nossa forma de reagir na vida. Nós podemos mudar a nossa condição social, de como nós nos comportamos na vida com as pessoas que nos rodeiam. Nós podemos fazer diferente, a vida pode ser diferente. Talvez eu tenha contraído esse vírus e nem fiquei sabendo, mas pela minha atitude positiva, pela minha atitude de me cuidar mais, de prestar mais atenção em mim, isso não evoluiu. Então, quantas vezes eu já me acometi de várias coisas que eram terríveis. E pela forma, pelo comportamento na vida, eu fiz ela diferente. E com medo é a mesma coisa. Você que sente esse medo louco que te tira a racionalidade, está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de prestar atenção, de se tornar mais consciente, mais feliz, tomar atitudes mais positivas na sua vida. E eu já vou estar terminando o nosso vídeo, passa muito depressa. E eu escrevi assim: seja livre, seja consciente, seja feliz. Tome todas as precauções possíveis para que você colabore pela saúde da humanidade, mas administre esse medo, porque ele não pode ser o condutor da sua vida. Você é livre para fazer da sua vida o que você bem entender. Está na hora de você ser livre desse medo. Está na hora de você se soltar dessa situação que você vive, claustrofóbica, porque o medo, ele nos tira a alegria de viver. E nós nascemos para ser felizes. Eu tenho plena consciência disso. Senti muito prazer, sozinhos ou junto das pessoas que a gente mais ama. Eu agradeço a atenção de todos, eu espero que eu tenha sido útil e nos vemos na próxima semana. Boa noite para todos.